Sejam todos bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, hoje com plateia. Olha só que sucesso. Agora eu peço licença para vocês que estão nos assistindo no YouTube, para eu poder direcionar o meu olhar aí a essa plateia maravilhosa que está presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de vocês terem dedicado aí um tempinho para estarem aqui com a gente, prestigiando essa nossa gravação, que é lançamento especial da temporada 10 do nosso podcast. Já é o nosso episódio número 105, então já são 105 histórias contadas aqui há pouco mais de 3 anos, e vocês vão nos ajudar a fazer aí essa gravação hoje. E para a gente poder começar, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros, a todos os nossos apoiadores, pois sem eles seria impossível a gente manter aqui o nosso projeto, manter o nosso sonho de pé, sempre levando aí uma boa história do sul de Minas de um jeito diferenciado para te inspirar. Então queremos agradecer primeiro a esse lugar maravilhoso que está nos recebendo pela segunda vez, a segunda temporada, Daniela, Eric. Estou muito feliz de vocês abrirem as portas desse espaço de vocês para nos receberem aqui e hoje, mais uma vez, realizando esse sonho com plateia. Muito obrigado pela generosidade de vocês. E vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, se ainda não conhecem, Tropê é um espaço para eventos corporativos aqui de Varginha que está fazendo o maior sucesso, tá? Então vocês podem acessar nas redes sociais para mais informações. Quero agradecer também ao nosso parceiro de mídia que hoje está aqui presente, Márcio Borges. Bem-vindo, Varginha Online, desde a temporada sem ser anterior à outra, né, que começou no segundo semestre de 2024, somos parceiros, então o Varginha Online sempre está com a gente em todas as collabs, em todos os cortes, também faz as divulgações dos nossos eventos, parceria preciosa, agradecemos muitíssimo, viu? Valeu mais uma vez, completando 25 anos de trabalho esse ano, hein? Que coisa boa, hein, Márcio? Queremos agradecer também, eles não puderam estar presentes com a gente, Dr. Robertson e doutora Lívia, que estão sempre aí nos apoiando também. Gostaríamos de agradecer também o escritório de advocacia Andrade Costa e Miranda. O Juliano e a Eliane não puderam estar, mas também enviaram um abraço, não só para vocês, mas para todos que estão assistindo também. Queremos agradecer ela, que está aqui presente, Márcia, Terra Brasil Negócios Imobiliários. Bem-vinda. Fiquei sabendo que o Elcio não pôde estar aqui com a gente. Fica o nosso abraço, mas obrigado pela parceria, pela primeira vez e que tenhamos muitas outras aí, com certeza. CrossFit Bravíssimo, muito bem, Marcos André está aí com a gente, o Cássio não pôde comparecer, são os nossos parceiros aí também nessa temporada 10, fazendo toda a diferença aqui na nossa cidade, com toda certeza. Minas Brasil está me vestindo novamente nessa temporada, hoje estou com essa camiseta aqui, ó, mineirice, você pode conhecer um pouquinho mais também das camisetas lá no Instagram, hein? Queremos agradecer também, eles não puderam estar presentes com a gente, Ana Cristina e o Regis, ela está aqui registrando todos os momentos, B. Silva, fotógrafa. Dá um oi para B, gente, ela está aqui, ela toda concentrada, mas ela é nossa parceira, olha só, hein, que sucesso, ela é nossa parceira e vocês que estão aqui já receberam aí um cartãozinho dela, depois vocês acessem lá o QR Code, tá bom? Temos também Docemente Cacau, com esse casal de empreendedores, Dayana e Thales, que estão aqui presentes com a gente, que fazem essas delícias de chocolate artesanais, logo, logo vai lançar a loja física aqui na cidade, hein? Que coisa boa! STN Contabilidade, também nossa parceira desde as primeiras temporadas do nosso podcast. O casal Davidson e Lívia não puderam estar presentes, mas também mandaram o seu abraço. Gross Treinamentos, De Leon lá do Krav Maga, nosso parceiro também já há um bom tempo, não pôde estar aqui com a gente, mandou um abraço também. E temos ela aqui, gente, Cidinha Salgados, que coisa boa, com a sua filha Beatriz. Hoje o pessoal vai poder experimentar e degustar as delícias, que ela já me falou que preparou muita coisa boa, hein? Com toda certeza. E também, claro, a gente não pode deixar de anunciar para vocês a nossa terceira edição do workshop Oratória Eficiente, que acontece no dia 13 de maio, aqui no Espaço Tropê. Esses são os nossos parceiros da nossa temporada 10 do nosso podcast. E agora
Vocês estão muito quietinhos, falando, nossa, Matheus, vai ficar essa falação o episódio inteiro? Não, eu quero que vocês participem agora. Então, vocês vão olhar debaixo da cadeira de vocês, temos 5 premiados que vão responder a pergunta para mim, tá? Quem tiver, vai responder. E vamos ver. Ei, Gabriel, aí, ó. Vamos lá. Olha, Norma, você pegou? Deu 5. Quem pegou o papelzinho, levante a mão para mim. 1, 2, 3. Só 3? Norma também? Que bom. Faltou um, mas deve estar nas cadeiras que tiraram. Aí a pergunta que faltar eu faço aleatória aqui. Quem está com a pergunta 1? Gabriel? Muito bem. Muito bem, senhor Gabriel. Você gosta de café, que eu sei. Mas me responda agora. É tudo pergunta nova, tá, gente? Não é o top 10, não. Esse é o top 5, tá? Com quem você gostaria de tomar um café? Nossa, essa é bem difícil, hein? Assim, eu vou optar por um herói nacional, né? Vamos dizer assim. Eu gostaria de tomar um café com o Ayrton Senna. Gostaria de saber como é que foram os desafios dele mesmo, né, que ele passou na vida, assim, como né, sentir o peso do que ele representou para o Brasil. Então, assim, eu gostaria de ter essa visão, poder conhecer e também saber porque ele representou aí, foi um herói de uma geração, a geração do meu pai que passou para mim. Então, assim, é muito marcante, né? Eu tenho certeza para as famílias brasileiras. Que legal, boa resposta, hein? Que orgulho, hein? Sou padrinho dele, tá, gente? Ó. Quem dá com a pergunta 2? É Anderson? Muito bem. Ó, essa pergunta é emblemática. Cuidado com o que você vai responder, hein? Para onde você gostaria de viajar sozinho? Querendo me colocar em maus lençóis já, né? Rapaz, eu acho que um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, eu acho que poderia ser sozinho, seria a parte da Grécia, porque eu acho que é uma região muito bonita, muito histórica e ao mesmo tempo também muito agitada. Legal, boa resposta. Gente, não aplaudimos o Gabriel, tem que aplaudir o Gabriel e aplaudir o Anderson agora também. Quem tá com a pergunta número 3? Você? Norma, você gosta de falar, ué. Vamos lá, ó. Qual foi o dia mais inesquecível da sua vida? Nossa. Uai, todo dia eu acho que é inesquecível, né? Viver é a arte suprema da vida, e realmente todos os dias. Mas são muitos momentos. Casamento, nascimento dos filhos. E eu quero que hoje, com as entrevistas, conhecer a Max, seja um dia inesquecível também. Olha, pode aplaudir. Muito bem. Que legal! Vamos lá. Pergunta número 4, tá com quem? Márcia Araújo, da Terra Brasil Negócios Imobiliários. A pergunta é, qual foi o último vídeo que você assistiu no YouTube? Foi hoje, um vídeo da Camila Vieira. Estou fazendo um curso dela e hoje assisti um vídeo dela. Aí, pode aplaudir. Muito bem. É sobre autoconhecimento? Chama Da Seca à Colheita, autoconhecimento. Bom, hein? Fica a dica aí, hein, pessoal? Legal. E agora a pergunta número 5 é a que ficou sem dono, né? Tem alguém que tem muita vontade de falar? Ó, eu também acho que tem que ser a Tia Lelê. Qual conselho você daria a você mesma 10 anos atrás? Pode ser para você, Tia Lelê? Por aclamação pública. Não posso fazer nada. Qual conselho você daria hoje, Alessandra, versão 2025, para Alessandra, versão 2015? Posso pensar? Pode. Enquanto isso, a gente vai para o nosso intervalo comercial. Deu tempo a brincadeirinha para você pensar? Ótimo. Eu sim. Se fosse para eu me dar um conselho hoje, da Alessandra de 10 anos atrás para a Alessandra de hoje, eu daria um conselho para mim, para eu cuidar mais de mim. Olha! Eu falo que
a gente tem essa preocupação de cuidar muito dos outros, né? E eu acredito que isso, o tempo passa e a gente vai deixando coisas importantes da nossa vida para estar aliada à vida da família, de outras pessoas do nosso dia a dia. Então, eu acredito que se fosse um conselho para eu cuidar mais de mim. Legal, hein? Falou bem, hein? Falou bonito, hein? Muito bom. Olha só, pessoal, estou aqui com o Adriano Beia, que é um dos presidentes da Fla-Sul de Minas, e ele trouxe um presente especial. E é claro que a gente vai filmar. Primeiro, obrigado pelo presente e pela presença também, viu? Certeza. Sou eu, Adriano. Quem não me conhece, o Adriano Beia, daqui de Varginha. Sou representante do consulado Fla-Sul Minas de Varginha, flamenguista roxo. Isso. Maravilha! Ó, gente, ele trouxe esse presente especial para mim. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Aqui, tô com moral, hein? Não, gente, é personalizada, tem o meu nome e tudo. Olha aqui, que sucesso, ó. Aí sim, hein? Obrigado, hein, Adriano? Olha a frente dela, que sucesso. Vocês foram ontem 4-0, hein, no Corinthians? Foi alegria. O melhor presente que eu tive essa semana. Tem algumas manifestações da torcida aqui, mas deixa, é outra torcida, né? A nossa que importa, né? Teve dois amigos meus que não pôde vir, que é o representante junto comigo, que é o Anderson e João, mas na próxima, Deus quiser, eles estão aqui com nós. Amém, obrigado. É isso, gente. Ó, foi rápido, nem durou muito. Então esse foi o nosso Top 5 com a nossa plateia mais que especial. Agora a gente vai fazer uma pausinha para que a gente possa mudar as câmeras de lugar aqui para a gente já fazer a nossa entrevista com a Max. Não saia daí, hein? Todo mundo que participou do nosso podcast, essa versão de lançamento da temporada 10 contribuiu com 1 litro de leite que vai ser encaminhado aí para o Vida Viva, essa causa tão importante dos pacientes com câncer. Então agradeço desde já a nossa plateia que trouxe aí a sua doação, a sua contribuição para essa causa nobre. A gente vai encaminhar para a Merivone, infelizmente ela não pôde estar aqui com a gente nessa noite, mas depois a gente vai postar aí nas redes sociais fotos também com as doações da nossa plateia. Agora sim, você que estava assistindo ansiosamente aguardando a nossa entrevista, então vamos à entrevista número 1 dessa nossa noite especial de lançamento da temporada 10 do nosso podcast com Max Tovar. Bem-vinda, estou muitíssimo feliz com a sua presença e assim, muito honrado, tá? Bem-vinda. Eu agradeço muito o seu convite, estou feliz de estar aqui com plateia, com vocês, estou feliz e feliz. Olha para você ver como são, aliás, posso chamar de você, te chamo de Por senhora, favor, o que é melhor? por Você, favor, prefiro. Beleza, combinado. A gente havia conversado no ano passado, mas infelizmente não teve data, mas eu acredito que era para ser hoje com plateia, né? Com plateia, na lua nova, tudo perfeito, novo ciclo. Com certeza. Olha só, gente, eu estava pesquisando um pouquinho no seu site, nos seus trabalhos, tudo direitinho, e o que me chamou muita atenção foi a forma que você se descreve. Você se coloca primeiro como uma curiosa, como uma questionadora e buscadora, que você começou a fazer esse movimento na sua vida pessoal e depois foi vindo os trabalhos e tudo mais. Fale mais um pouquinho aí sobre você. Ah, que interessante. A vida como ela foi apresentada para mim desde a minha infância e da minha adolescência não fazia muito sentido.
Então, eu buscava alguma coisa que fizesse um sentido maior para a vida. E isso foi o meu ponto máximo de decisão. Tipo, como eu já nasci com, eu falo defeitos paranormais, né? Com algumas sensações e percepções extrasensoriais que não eram muito comuns, então isso chocou muito, uma vez que eu fui criada dentro do seio católico, uma mãe que era ministra da Eucaristia. Então isso me fazia com que algumas percepções que eu tinha do mundo e das pessoas não eram de acordo com a região que eu vivi, em Belo Horizonte, que eu vim de lá, né? Uhum. Então, aos 17 anos, busquei meu caminho, eu falei, eu quero entender um pouco a vida, como é que ela faz, se ela faz sentido. E aí eu migrei pela filosofia, e daí fui em diante, sempre buscando entender qual que é o sentido que tem da gente estar aqui. Quem que a gente é? Será que a gente veio só para casar, ter um diploma, ter dinheiro? E é só isso. Então, a vida me parecia sem sentido com tudo isso. Então, a partir daí, não parei nunca mais. Eu acho que descobrir a si mesmo, se conhecer, é uma cebola infinita, né? Porque são cascas e cascas que a gente vai tirando, e é muito importante avançar nesse caminho até para chegar no centro de si mesmo, senão o vazio é o lugar que a gente encontra na vida. Verdade, com certeza. E tem a descrição também, pessoal. Decodificadora do corpo energético e do mapa gestacional. Ela também é fundadora do Instituto Max Tovar e idealizadora da Oficina do Ser. Exatamente. O que você quer que eu fale sobre isso? Então, é muita coisa. Vamos começar lá no corpo energético e no mapa gestacional. Vamos. É um trabalho que tem chamado muita atenção, sim, inclusive até de famosos que têm estado lá no seu sítio para fazer alguns trabalhos. Vamos usar esse aí de pontapé de partida. Muito bem. Bom, a gente parte do princípio que pai e mãe não fazem a alma. A alma é a consciência superior que veio de um plano superior. Então, eu gosto de falar assim, a alma veio da barriga de Deus e para Deus voltará. Porém, a alma, para estar aqui nesse plano, ela precisa de um veículo. E quem constrói o veículo são os pais. Então, eles constroem o veículo desde a matéria genética, da epigenética, que é o meio cultural, porém, tudo isso começa no corpo energético. Você entende que quando duas pessoas juntam, se elas estão no clima energético pesado, de raiva, tudo que advém disso vai ser tenso, não é verdade? Sim. E se duas pessoas se encontram num clima mais harmonioso, tudo que advém disso será mais fluido, concorda? Com certeza. Então, esse corpo energético ele é a primeira impressão que é registrada desde a fecundação até o nascimento. Então, as energias herdadas pelos pais, porque os pais é que atraem essas energias, elas ficam registradas e vão gerando, então, um plano que a gente chama de sistema energético. O mapa gestacional, ele lê esse sistema energético. Então, a gente vai entender o que o pai trouxe e a mãe trouxe desde a fecundação, no 3º mês de gestação, no 6º mês e no nascimento. Então, quando a gente lê o mapa gestacional, embora a pessoa, quando acaba de ler, fale, Max, eu sou desse jeito mesmo, você acertou 100%. Eu falei, não, bem, eu não estou falando quem você é, mas como você funciona de acordo com as heranças que você recebeu. E essas heranças energéticas, elas criam padrões que passam a se repetir, uma vez que essa informação ela vai criar lentes pelas quais o indivíduo vai ver o mundo, principalmente porque essa lente veio desde a barriga, concorda? Então, você já nasce, até a pessoa fala, mas eu sempre fui assim. Assim como? Porque, às vezes, quando você está lendo o mapa, você mostra o comportamento em todos os sentidos que a pessoa tem. E ela fala, mas eu sou assim mesmo. Fala, olha, pensa que é só uma programação. Porque se você pensar que você é dono, eu consigo te mostrar um caminho para a mudança. Mas se você pensar que você é assim mesmo, não, eu posso conseguir ler no seu mapa que tem uma programação. Exemplo, a tua mãe teve uma situação com teu pai na gestação. Descobriu que o teu pai estava com uma amante. Entrou ali numa frustração enorme, quase uma depressão. Aquela situação aconteceu. Ela foi marcada de diferentes formas, tanto na bioquímica do bebê, porque a mãe sentiu uma enxurrada de emoções, isso ficou registrado, todo o processo, o campo energético, tudo aquilo ficou marcado ali. O que vai acontecer? Que aquele padrão, uma vez que ele entrou no momento da gestação e da formação, ele criou um composto bioquímico que faz com que o indivíduo, registrando aquela memória, tenha aquilo como normal. Ao crescimento desse indivíduo, ele vai perceber o mundo e ao redor dessa forma, com aquela informação.
E quando você vê uma coisa, é muito aquilo que está dentro de você. Sabe, tipo, você está querendo comprar um carro vermelho e toda hora você vê carro vermelho? Exatamente assim. Exatamente assim, A gente né? vê 200 na rua. Você está querendo engravidar e toda hora você vê uma mulher grávida e tudo de gravidez. É quase um Google, né? Hoje o Google é assim, você dá um Google, toda hora ele te oferece um tanto de coisa. Exatamente. Mas isso acontece também. Então, o que acontece? Que os nossos padrões de percepção externa é que a gente está moldando a realidade. Então, voltando nesse exemplo. Então, ficou uma memória lá atrás que minha mãe sofreu frustração com meu pai. Meu pai estava traindo minha mãe. Código. Traição, decepção, frustração. Código registrado. Começa a crescer, minha adolescência, eu estou olhando para o mundo com essa lente. Eu já estou olhando para o mundo com uma lente. Código, frustração, decepção, traição. Então, já tem um coleguinha que me trai, que prefere o outro coleguinha. Está vendo? Me traiu de novo. Lá vou eu e bebo aquela dosezinha bioquímica. Porque drogas são químicas. Bioquímicas é um tipo de droga também para o corpo. Ele vai mexer com todos os hormônios do corpo. Aí eu estou lá na adolescência, começo a namorar, eu vou começar a namorar João. Daqui a pouco João, já estou esperando, João vai me trair. João vai fazer alguma coisa. E daqui a pouco eu registro de novo, João me traiu com a minha melhor amiga. E daí eu vou percebendo isso e sempre achando que tem alguma coisa errada comigo. Enquanto eu não souber que eu estou reproduzindo uma programação que foi registrada, e mais do que reproduzindo, eu sou viciada nessa programação. Por que viciada? Porque os traumas se tornam vícios, porque traumas são bioquímicos. Então, aquela chuva de bioquímica que a mãe sentiu, de emoção, você está viciado naquilo. Significa que você vai atrás daquilo, você atrai aquilo, você cria situações para aquilo, você põe pessoas no seu cenário para fazer aquele papel, e na hora que dá aquele ruim, é como se lá dentro você, cheguei no lugar tranquilo. Esse é o lugar que eu conheço. Obviamente, com o neocórtex, a gente não vai entender isso. O neocórtex é a nossa parte pré-frontal, que faz a interpretação do nosso cognitivo. Obviamente, a gente fala, mas não quero isso para a minha vida. Lógico que não. Só que isso não está registrado nesse lugar. Além de estar registrado no nosso corpo, no nosso campo energético, está também no nosso cerebelo. Ou seja, ele faz parte da nossa formação. Ou seja, inconscientemente, é normal que eu procure um ambiente de traição novamente, porque aquele ambiente me lembra, aquele lugar, a primeira informação do que eu senti em casa. Nossa. Ou seja, eu senti, era em casa, papai e mamãe, aconteceu isso. Olha, relacionamento nunca vai dar certo. Sempre vai ser diferente. Foi isso que eu aprendi. Nós estamos falando do momento em que o cérebro do bebê não estava pronto. Nós estamos falando de influência que sequer ele tinha esse aparato para poder fazer esse movimento. Porém, as informações ficaram registradas. Então, o que a gente faz quando vai ler o mapa para o indivíduo, e primeiro o nosso discurso, gente, é muito em cima disso. Olha, você é a consciência. A gente usa muito o termo veículo. Os pais fizeram o veículo. O lado direito do carro foi a mãe que fez, o lado esquerdo foi o pai que fez. Então, imagina, você ganha um carro que tem parte de um e parte de outro. Quem é você? Se você não assume que você é o motorista, que você é a consciência, e que você pode mudar aquilo, você vai sempre ser enredado nesse movimento. Só repetir padrões. Você vai repetir os padrões, a gente sempre vai repetir algum tipo de padrão, gente, porque o universo é feito por padrões, né? Quando você vai estudar qualquer movimento, você vai entender que é feito por padrões, e está tudo bem ser padrões. A questão que a gente tem que ter clareza é se eu estou num padrão construtivo, expansivo, ou se eu estou no padrão limitante. Porque tudo bem você errar na sua vida porque você errou, mas você continuar repetindo o erro que vem dos seus pais, dos seus avós, porque imagina que a memória que vem na mulher, ela está da mãe, ela está da avó, a gente tem muitas informações juntas. Então, se não houver uma decisão, o ato de você decidir e cortar e falar, bom, a partir de agora eu sou adulto, eu posso tomar conta do meu veículo. Então, deixa eu descobrir aqui como está funcionando e quais são os desafios, coisa importantíssima que eu queria falar, sabe, Matheus, com relação a isso. Quando você vai ver no mapa, o que, que você aponta? Todo mapa, imagina o mapa do tesouro. Então, a gente está apontando o caminho do tesouro. E o que é o tesouro no mapa? É o seu desafio. O que é o desafio? É aquela onda pesada que veio do pai ou da mãe. E por que isso é o melhor ao tesouro? Porque aí é que está a sua possibilidade de desenvolver recursos e habilidades que é da sua própria responsabilidade. Incrível. Entendeu? Isso. Então, meu pai e minha mãe não se davam bem. Ok? Então, eles brigavam, vivia esse clima. Então, eu vou repetir isso,
e repetir meu pai e minha mãe, eu não estou tendo nenhuma evolução nisso. Entende? Dentro da linhagem sistêmica, você é a bola da vez. Você é a esperança de todos que vieram para trás. Não obstante estejam vivos, encarnados ou não, o campo sistêmico continua acontecendo. Então, você é a esperança deles, a esperança hoje do presente e a esperança para o futuro. Então, é muito importante que a pessoa assuma um lugar de autorresponsabilidade, de autogestão da sua vida, e, para isso, ela vai descobrir, ela precisa descobrir aonde está o ponto negativo dela. Vamos chamar de ponto negativo. Porque ali está o tesouro dela. Então, se eu olho para aquilo e começo a resolver aquilo, eu vou desenvolver habilidades importantes que vão me dar condições para o meu crescimento. Normalmente, todo mundo quer se livrar do problema. Tipo, aí pega esse problema e se livra. Max, tira isso de mim. Todo mundo está esperando que eu seja uma gurua e que vou ali bater uma varinha mágica e resolver a vida das pessoas. Eu falo, eu sinto muito, querido. Eu não vou tirar de você sua maior riqueza. Porque a gente entende que a maior riqueza da pessoa é onde estão suas dores, seus traumas, sabe? Onde está isso. Por que isso é riqueza? Porque se isso não te ferrar, vai te crescer. E vai te ferrar se você ficar na ignorância, porque essa é uma coisa que realmente nos mantém presos, aprisionados, é a ignorância, é ignorar. Mas quando você assume esse lugar de fala de maturidade, cara, eu sou a consciência, pai e mãe não fazem alma, eu sou uma alma, uma consciência divina. Eu vim de Deus, tudo que Deus fez é perfeito, é belo, é saudável. Tudo que Deus fez, tirando os homens que tomaram suas decisões equivocadas ao longo da história, se você olhar para tudo que é de Deus, você fala, poxa, se tudo que Deus fez tem esse nível de perfeição, de beleza, de excelência, de elegância, por que cargas d'água o homem está pagando o pecado da maçã até hoje, nesse purgatório chamado vida? Então, eu não acredito nisso. Para mim, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Eu acredito que nós estamos aqui para poder acordar conscientemente, porque temos muitos recursos naturais. Cada um de nós já temos. Então, a gente precisa permitir que isso aflore. E eu acho muito justo, de alguma forma, que cada pessoa tem esse potencial dentro de si de transformação. Então, eu ofereço uma ferramenta, existem N ferramentas. Eu ofereço uma ferramenta, sim, é uma tecnologia avançada, sim, é uma decodificação de algo que ainda não é conhecido no mundo, em vários lugares do mundo que eu estou levando conhecimento. Ele é fantástico, porque ele não abstrai ninguém, sabe? Porque ele inclui todo mundo. Vamos voltar a entender o nó original, onde você começou a ser feito, e olha para a tua riqueza. Em primeiro lugar, essa é a riqueza que você tem. Então, aquilo que você venceu, os traumas que eu venci na minha infância, de abandono, de abuso, de tudo que eu passei, que quer olhar minha história lá vai saber, é a riqueza que eu tenho hoje, que ninguém me rouba. Você pode entrar aqui e me roubar esse relógio de Deus aqui. Ah, me levou esse relógio. Pronto. Isso que está dentro de mim, você não pode levar. Então, aonde que está o nosso ponto de confiança e de segurança? É naquilo que você dá conta de transformar e de transcender na sua própria vida. E o que você leva daqui quando você vai embora? Porque todo mundo vai embora daqui, concorda? Esse corpício, né, vai ficar. Vamos embora. Não? É verdade. Não vamos? O que a gente vai levar? Nada. Não, a gente vai levar muita coisa, que é a coisa mais importante. A gente vai levar as escolhas que nós fizemos, como nós vivemos essa vida e como nós usamos a nossa oportunidade. Qual a pegada que nós deixamos? Qual o legado que nós deixamos? Como é que a gente sai da vida? Sabe, eu falo assim, para você ter uma boa vida, né, você precisa pedir a bênção da Nossa Senhora da Boa Morte para ter uma boa vida. Nossa Senhora da Boa Morte é aquela que eu rezo sempre. Ai, Nossa Senhora me deu uma boa morte. Porque Nossa Senhora da Boa Morte, quando você pede para ela uma boa morte, ela só vai te dar se você tiver uma boa vida. E uma boa vida a cada dia, até o último momento. Ah, então, mas eu fiz uma vida horrível, Max, a vida inteira, estou na hora da morte, eu não tenho mais tempo de resolver nada. Não, filho, você tem todo o tempo, sabe por quê? Porque a sua virada de chave é até o último suspiro. Se você der o último suspiro nessa vida e virar a tua chave nessa consciência, é como você sai do outro lado. Isso que é importante, porque é aí que dá a continuidade da vida, para quem acredita em vida após a morte. Para quem não acredita, eu diria que podia estudar um pouco mais, porque hoje a gente já tem bastante evidência de pessoas que estão em estado de coma e que continuam mostrando que estavam com várias atividades fora do corpo, né? Hoje não é mais uma questão só de fé, hoje é uma questão de conhecimento, né? Olha só quantos pontos a gente abriu nessa conversa. E, assim, fantástico o seu trabalho
de ajudar essas pessoas a encontrarem esses caminhos. Os argumentos são muitíssimos bons. E quem assiste podcast, a gente tem uma plateia enorme aqui nos assistindo também, se conecta muito com histórias. Então eu gostaria que você pincelasse aí uma história, algum personagem, alguém que foi impactado pelo seu trabalho. Um testemunho que possa ser compartilhado. Eu acho que eu mesma, né, sem querer falar, eu trato muitas pessoas e acho que não seria trazer por aí. Mas eu acho que eu sou o primeiro caso, porque se eu faço ouro e estou na miséria, então você duvida se eu faço ouro ou não, não é verdade? Sim. Não é? Sim. Então, para mim, meu caso... É igual esse pessoal que está na internet, que ensina a enriquecer, mas ele mesmo não está rico. Aliás, uma estratégia incrível, né? Eu te ensino a enriquecer, compra o meu curso, ainda estou pobre fingindo que estou rico. Exato, isso é o que mais tem. São estratégias que cada um busca para poder encontrar seu próprio caminho, está tudo certo. Então, eu trago o meu caso como um caso, e eu exponho, porque foi um caso que, hoje, quando a gente fala assim, gente, passar fome, passar por abusos psicológicos, emocionais, sexuais, como eu passei, não é uma coisa que só eu passei, certo? E que muitas pessoas passam, e, infelizmente, ainda estão por passar, porque a gente ainda tem uma sociedade muito adoecida. Ainda tem, por quê? O mestre que eu amo muito, que é o Mestre Jesus, eu sempre volto e falo, poxa, 2000 anos de história, coisas básicas e simples. A gente não conseguiu aprender como civilização, né? Coisas simples. Ama a si, ama o próximo, em primeiro lugar. De ter esse olhar de visão para o outro, sabe? Então, acho que a gente ainda está num lugar muito egoísta como humanidade. Então, as histórias que eu passei me levaram para um lugar assim de fim. Eu cheguei num lugar onde eu falei, cara, eu vou me matar. Mas, antes de me matar, eu vou sair procurar se não tem nada mais do que isso. Porque, quando você está num lugar, você imagina isso atrás, né? A gente está falando quando eu tinha 17 anos. Hoje eu estou com meu 61 anos, totalmente sexagenária. Né? E eram tempos que você não tinha nada de globalização, de internet, de comunicação. Você está na periferia de Belo Horizonte, é isso ali que você está vendo. E você pensou em pôr um fim na sua vida? Sim. Eu, quando saí de casa, aliás, não saí, eu fugi, né? Quando eu fugi de casa, foi o dia que eu pensei, falei, cara, não faz nenhum sentido. Vivendo aquele inferno caótico, familiar e tudo mais, falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. Então, estava nesse lugar e falei, então, para não me matar agora, eu vou procurar uma saída. Deve ter uma saída. Porque quando você vive dores, gente, de trauma, de que você odeia teu pai, que você vive desconforto com a tua mãe, quando o seu próprio lar é um inferno, você vai ter medo do que no mundo? Quando as pessoas perguntam, mas você não teve medo? Eu falei, cara, você já está abraçada com o capeta, você tem medo de mais o quê? Né? Então, você tem que buscar alguma coisa. E, na minha cabeça, foi um pouco assim, bom, eu vou procurar. Se eu não encontrar, aí eu me mato em algum lugar desses aí na frente. Então, eu saí com uma mochilinha pensando nisso. Então, eu entendo muito a dor de quem chega no limite de falar, eu não aguento mais. Porque a dor do abandono, a dor da violência, tudo isso dói muito em lugares muito profundos. E se você não encontra um caminho para você poder ter uma saída, você não sai disso, porque você é o seu primeiro destruidor. Ainda mais que você vem de um lar que tem esse tipo de violência, o que você vai fazer com você uma vez que você reproduz a mesma coisa que você recebeu? Só vai repetindo. E o que eu vou atrair para a minha vida? A mesma coisa. Não é verdade? Sim. Então, já estou curioso para saber como você virou essa chave, porque tudo parecia contra. Em breve, né? Vocês vão ver no meu filme, que vai ser mais um filme meu lançado, a minha biografia. Ah, vai ter também? Que legal. Já estamos aí preparando algumas coisas assim, né? Quando lançar, vem aqui apresentar para a gente. Em breve. E a minha virada de chave, primeira virada de chave para mim, foi a teosofia. A teosofia é um ramo da filosofia, tá? E que é a filosofia mais aplicada. Então, quando eu entrei em contato mais profundo com a teosofia, Helena Blavatsky, Krishnamurti, aí eu falei, cara, eu já conheço essas pessoas. Olha só, se eu sou louca, eu já não sou louca sozinha. Porque é muito difícil você crescer num ambiente que todo mundo te acha louca. Primeiro a sua mãe, fala isso. Fala isso. Eu tenho uma cena muito memorável, vou contar para vocês. E que eu, assim, com mais ou menos 6 anos, né,
Eu ficava assim, deitada no chão, olhando assim, e minha mãe falou, o que você está fazendo aí? Parecia lunática. Ela muitas vezes pensou que eu fosse autista. O que você está fazendo aí, que você está viajando? Eu estou querendo saber, por que aquele moço ali, como é que ele está voando se ele não tem asa e ele não está com o pé no chão? Ai, mas que moço? Não tem nenhum moço ali. Eu falei, tem, olha, aquele está ali, aquele moço está assim. Aí eu descrevia para ela, para, menina, não inventa moda, deixa de ser maluca, não faça isso para o povo nunca, todo mundo vai pensar que você é doida. Então, quer dizer, esse universo também é um universo que você fala, nossa, eu sou doida, né? Aí depois você está ali na escola com as pessoas, aí ninguém pensa aquilo, ninguém fala aquilo, vamos para a igreja, todo mundo rezar. E vê outra coisa, nossa, é o capeta que está me atentando, é isso ou aquilo. Bom, em suma... Então, não tinha um parâmetro para poder entender o que estava acontecendo, entende? Não tinha conhecimento. Sim. Então, quando eu fujo e vou para Goiás, e eu conheço lá meu primeiro professor, e ele estava na filosofia, e que ele me apresenta essas pessoas, eu falei, encontrei minha turma. Ai, se eu sou louca, eu não sou louca sozinha. Eu já posso aqui, ó, já tenho companhia no meu hospício. E daí eu tomei gosto. Olha, as reações da plateia é ótimo. Aí achei o máximo, olha. Porque você está sozinha na loucura é mais difícil. Agora, quando você tem um tanto de louco junto com você, já fica mais diferente, fácil, né? E loucos incríveis, com trabalhos incríveis. Falei, nossa, isso estava tudo aqui comigo, olha que maravilha. Então, comecei a me apaixonar por isso, comecei a estudar as religiões, que não é teologia, tá, gente? Teologia é uma coisa, teosofia é a aplicabilidade da filosofia na prática. Então, daí eu fui avançando para vários estudos e até hoje ainda estou estudo neurociência, por exemplo. Como é que você para de estudar? Para mim não tem jeito de parar de estudar, né? É evolução todo dia, né? Gente, e a neurociência, nos últimos 30 anos, não fez outra coisa senão me dar atestado de sanidade, sabia? Olha! Você imagina? Eu, mais de 30 anos, falo coisa que a neurociência vai... Aqui, ó, comprovou agora. Todo mundo adora... Estudo científico. Científico. Eu adoro. Então, eu sou rata de estudos de neurociência, principalmente, de epigenética, de biologia. Então, imagina a biologia da crença, que fala, não, você não é definido pelos seus genes. Imagina que até outro dia todo mundo falava o quê? Poxa, você nasceu na genética, está na sua genética e pronto, acabou. Não! Sua genética veio dos seus pais. Não quer dizer que pronto, acabou. Você pode mudar a sua genética. E hoje a gente tem prova científica disso. Só que antes parecia magos, bruxos, né? Loucos. Nossa, imagina que você está falando uma coisa dessa. Né? Não pode estar definido. Não está nada definido. Hoje a ciência mostra que a consciência manifesta sobre o corpo e muda seu estado vibracional, seu estado de saúde, muda a sua lente, o seu poder de atração para aquilo que você quer para a tua vida. Olha que justo que é isso. E é por isso que você vai entender como que as leis herméticas, durante tanto tempo, até por pressão de todo o meio político, proibia que acessos ao conhecimento chegassem ao povo comum. Então, era proibido. Astrólogo ficou para baixo nesse século. Mas há 200, 300 anos atrás, 500 anos, quem tinha um astrólogo era só reis. Só reis tinham astrólogos, porque astrólogos já estavam olhando os céus de várias formas e trazendo informação. Então, as informações elas eram limitadas a uma classe de pessoas que poderiam acessar. O resto, não. Então, quando você vai ver, a informação ela traz a possibilidade do indivíduo se desvincular da ignorância. A informação. Hoje nós estamos vivendo o oposto das leis herméticas. Leis herméticas eram as leis mais fechadas, porque elas eram perseguidas, né? Se você falasse, você era caçado. Hoje a gente está no oposto, né, Matheus? Hoje a gente está assim, excesso de informação fake, que já não interessa mais nada. Um só tem que desmentir o outro, né? Então, assim, para alguns eu sou uma maga, para outros eu sou uma bruxa horrorosa que estou fazendo alguma outra coisa, macabra, e aí a informação vai de um lado e depois... No que você acredita? E, para mim, ou para qualquer outra pessoa, as informações vão sempre estar sendo guiadas por alguma intenção, em algum contexto, é alguém que está contando. Agora, veja só. Se eu falei para vocês que, para enxergar o outro, eu tenho que limpar minha lente, porque eu vou ver o outro, não o outro, vou ver minha lente, então, antes de eu enxergar o outro, quem que eu estou vendo? Eu mesmo. Então, eu só vou conseguir enxergar o outro de verdade se eu limpar minhas lentes. Simples assim. Se eu não limpar minhas lentes, eu olho para ela, se ela tem alguma coisa que me lembra uma professora que me fez mal, eu já não gostei dela. Ou se ele tem um crucifixo ali com cruz, não, já não gostei, porque... ele tem uma tatuagem, não, já não gostei, porque... Ou seja, a gente faz julgamentos, a gente julga e condena a pessoa imediatamente por algo que a gente percebeu sem antes ter clareza que aquela percepção nada mais é do que um reflexo de si mesmo.
Então, quanto tempo eu preciso trabalhar comigo, limpar minhas próprias lentes para que eu possa chegar numa lente cristalina de enxergar o outro de verdade? Até então, eu estou fazendo julgamentos que revelam o meu próprio caráter. Impressionante. Só. Que legal. Fantástico. Um ponto. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sensacional. Fala a verdade, a gente quer a plateia toda vez, né? Ah, eu adoro. Aqui, aquele dia que a gente conversou a primeira vez o ano passado, você disse assim pra mim: Matheus, quero ir no seu podcast para contar a minha grande história de amor com Varginha. É isso que eu quero saber agora. Ai, gente. Como Varginha veio aí nessa história? Nossa, Varginha. Incrivelmente, meu pai... aí depois eu passei por tudo isso e consegui perdoar meu pai, tá, gente? Porque imagina, eu fugi de casa para não matar ele, né? No dia que eu pensei, vou matar ele. Então... Eita! Ele já sabe, né, paizinho? Está perdoado. Esse é o processo. E ele tinha aqui, na época, algumas lojas de fliperama aqui na região inteira, né? Então, eu vim visitá-lo com os meus filhos. E quando eu cheguei ali na região que é o Bretas, naquela ocasião, eu fumava e podia fumar dentro de ônibus, né? Então, eu me lembro porque eu peguei o cigarrinho assim, abri a janela. Quando eu fui soltar a fumaça, eu olhei para o céu, vi uma coisa no céu e ouvi uma voz dizendo: é aqui que você vai morar, aqui que você vai realizar sua missão de vida. Olha. Aí eu falei: oi? Nem tinha chegado em Varginha, na cidade de Varginha ainda. Falei: oi? Isso é o quê? 30 anos atrás, mais ou menos? Mais de 35 anos atrás. Uhum. Precisamente, vamos contar aí, gente, para me ajudar, né? Já nem sei. Vai chegando uma época que você não consegue fazer as contas para trás, mas em 1989, isso não erra, pronto. Beleza. 1989. E, bom, em suma, então já cheguei em Varginha com aquela inspiração, né? E eu tinha uma vontade muito grande, que era criar meus filhos no interior. Eu queria morar na roça, que é o lugar que eu moro hoje. Aliás, realizei meus sonhos, um deles é esse, né? Eu moro aqui na zona rural, em Monsenhor Paulo. Bom, em suma. E quando eu cheguei, eu já olhei com outros olhos para Varginha e tomei uma decisão de vir morar em Varginha. Meu pai me ofereceu do escritório que ele tinha, um negócio. Eu falei: eu vou vir. Larguei tudo que estava em Belo Horizonte, trabalho, tinha acabado de comprar um apartamento e vim para Varginha. E aí, eu estava 6 meses em Varginha. Eu lembro que o prédio Elisa Fenossi, na época, era o prédio comercial que tinha. Eu estava nas janelas da minha sala, olhando e falando: mas que cidade difícil, gente. Não consigo fazer amizade nessa cidade. Nossa, que difícil. Eu estava com essa energia. Aí eu senti uma mão no meu ombro, assim, falando: Varginha é libriana. Ela adora ser amada, como todo libriano. E se você continuar falando mal de Varginha, a Varginha não vai abrir as portas para você, não. E outra coisa, Varginha é um portal para o mundo. Daqui você vai alcançar o mundo. Eu falei: de Varginha eu vou alcançar o mundo. Aqui você vai fazer e vai alcançar o mundo. É Varginha. Eu falei: tá bom. Primeira coisa que você vai fazer, primeira coisa vai dizer todo dia que ama Varginha. Gente, era meio falsidade no momento. I love you, Varginha, eu te amo. Era falso. Mas tá lá, né? Mas você fez mesmo todo dia? Todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Eu amo você, Varginha, amo você, Varginha. Fica a dica para quem está assistindo uma coisa que vocês não gostam, fala que ama todo dia. Gente, porque é o seguinte, aqui em Varginha tem uma coisa de falar mal. Varginha é ótima madrasta e péssima mãe. Todo mundo fala isso, já sempre ouvi. Fala. Porque é difícil. E claro que isso vai contaminando e daqui a pouco... É isso, né? Sobra aí nada. ninguém me chama para nada nessa cidade, nem para um café, nem para um almoço, nem para uma festa, para nada. O resto do mundo me chama. Varginha não. Eu falei: tá certo, então vamos falar que Varginha, eu amo você, Varginha. E foi incrível. E outra coisa, você tem que dar o que você tem de melhor para Varginha. O que você tem de melhor? Eu tenho muitos trabalhos com trabalho social, com arte e com desenvolvimento. E foi aí que eu comecei os trabalhos primeiro na rua, eu fiz a primeira festa de cultura em Varginha em 91, 92. Olha. Eu fiz na praça Getúlio Vargas, Praça da Fonte, aquela de baixo. Aquela Praça da Fonte, todo mundo, vários artistas. Fizemos festa do absurdo para ajudar outras pessoas. Fizemos várias coisas. Que hoje é Praça do ET. Que hoje é a Praça do ET. E, nessa ocasião, um projeto que eu trazia, porque eu já estava trabalhando com esse desenvolvimento do mapa gestacional, das inteligências, então eu pensei assim: olha, eu preciso entregar uma coisa para a comunidade. Então, criei uma metodologia chamada Parque Escola. E fui pedir para o prefeito um espaço para fazer. Aí ele falou: bom, você monta a ONG, você tem que ter uma associação. Sim. E monta a ONG para fazer isso. E aí, gente, ele deu o Parque São Francisco.
a gente fez no parque. O endereço da ONG, ela nasceu há 32 anos atrás. Que é a Oficina do Ser. Que chama Oficina do Ser. Com qual ideia? A ideia é isso. Como eu era uma criança partida, né, gente, como muitos, provavelmente, porque eu vejo encontro pessoas partidas o tempo inteiro, porque a gente não tem uma sociedade saudável e a gente não tem famílias criadas numa sociedade saudável. Então, mais normal que todo mundo seja partido. Então, pensei, oficina. Oficina é um lugar onde você conserta coisas. Então, vamos consertar o ser para ele ser? Vamos fazer... Então, daí que nasceu a ideia Oficina do Ser. E nós implantamos um modelo que chama Parque Escola, que é um modelo que, inclusive, estou indo para os Estados Unidos daqui a pouco, há um convite para mostrar esse modelo lá. E é uma coisa incrível, porque eu comecei aqui em Varginha 32 anos atrás, ali no parque, nesse Parque de São Francisco. Então, a gente dava aulas de culinária, teatro, horta, mitologia, que é isso, que são as múltiplas inteligências, que é o que eu trabalho hoje, que eu trabalho com múltiplas inteligências. E a gente dava aula para aquela comunidade carente e tal. Nós ficamos lá em torno de 1 ano e meio. E a promessa da prefeitura era oficializar a nossa estadia ali. Mas houve a saída do Toninho Silva na época, entrou o próximo mandato do próximo político e tirou a gente de lá. Conclusão, 32 anos depois, o Parque São Francisco continua abandonado, porque não aconteceu mais nada lá de fato. E hoje aquela região é considerada pela estatística de Varginha um nível de gravidade em termos de violência, drogas e tal. Bom, em suma, daí fui lutando com todo esse processo. A gente fez a Oficina do Ser, o modelo Parque Escola, perto da Praça do Sapo, que foi até 2016 o projeto ali. E depois, em 2016, eu tive uma questão de saúde muito séria. Eu interrompi os 2 projetos na hora que eu estava bem, eu tive um infarto. E por excesso total de dedicação a um projeto, a 2 projetos, fora meu trabalho no Instituto, gente, porque o Instituto é minha empresa, ela tem fins lucrativos e ponto. Que é o Instituto Max Tovar. O Instituto Max Tovar, ele é uma empresa, tem fins lucrativos e funciona como uma empresa, ponto. Só que a Oficina do Ser e a metodologia Parque Escola são desenvolvimentos socioculturais, solidários. Então, eu fui bancando esse movimento e trazendo esse desenvolvimento. Até chegar nesse momento em que eu parei, foi em dezembro de 2016, e eu fiquei 1 ano doente, para poder me recuperar, e nesse ano fechei São Tomé das Letras, não avancei lá com o projeto, e aqui pedi para conseguir mais um lugar. Em 2016, a prefeitura me deu cessão para a gente, para a Oficina do Ser, uma casa perto do UPA, no Padre Vitor. Você ouviu aquela coisa do bom filho a casa do pai torna? Pertinho, o karma, ali né? Volta pro mesmo Parque lugar. São Francisco, sim. Parque São Francisco. Pertinho. Quando eu cheguei lá na casa aquele dia dada a sessão, ela não tinha teto. É tipo aquela coisa, a minha casa não tinha teto, não tinha nada. Ela não tinha teto, estava caindo. Eu tenho fotos para provar. O chão todo quebrado. Eu falei, Jesus, como é que ele dá um trem desse para a gente? Ok, nós vamos reparar isso daqui. E você vê que a coisa linda que está hoje, 9 anos depois. Porque trabalhar com comunidade não é um trabalho fácil. Mas você trabalhar com comunidade tem que estar com um lugar bonito, acolhedor para a comunidade. Não pode estar com um lugar derrubado, né? Claro. E a gente conseguiu vários trabalhos ali. E sabe o que é incrível, Matheus? Que hoje o Parque São Francisco, né, temos um conselho, e eu estou lá como presidente da Oficina do Ser, dentro desse conselho, que é um conselho consultivo do Parque São Francisco. Ou seja, qual que é o destino do Parque São Francisco? Não é um karma isso? Voltamos para lá? Olha só. Então, eu gostaria muito que os políticos fossem mais ágeis, porque e não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Falta interesse que chegue no povo. Então, obviamente, a minha movimentação em Varginha, ela não é muito no meu campo profissional. Toda a minha movimentação em Varginha sempre foi muito no meu campo social. Uhum. E eu amo Varginha. E todo mundo falando comigo, Max, larga essa cidade, vamos para São Paulo, vamos para fora, ninguém em Varginha te dá valor para fazer esse trabalho e tal. Eu falei, cara, mas é Varginha que eu queria fazer isso. Por quê? Quando meus guias tinham me falado que Varginha abria a porta para o mundo, e depois veio o caso do ET, que é depois que eu já estou, você imagina, né? Eu falei, claro que Varginha tem uma portal para o mundo. O que eu fizer aqui, a gente pode multiplicar no mundo. Mas, infelizmente, com relação ao Parque Escola, tenho bastante coisa, quem quiser depois colocar na rede, ver tudo que eu fiz com o Parque Escola, fiz no ambiente, fiz nas escolas, não consegui avançar, porque eu entendi que educação nesse país é um plano de governo, é um plano de não educar, de não abrir, porque não é possível.
Eu falo, não é possível que com o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, a gente tenha uma educação do jeito que a gente tem, o que a gente impõe para as crianças nas escolas. As crianças hoje nas escolas são mais traumatizadas que tudo. E isso eu não estou falando de criança da periferia. Dos clientes que eu atendo, que pagam R$12 mil numa escola, sofrem bullying, são maltratados, e estão sofrendo da mesma forma que o outro que está na escola pública. Então, nós temos um problema muito sério acontecendo com relação à educação. Muito sério. Mas isso, mesmo estando com o Pacheco, que eu trouxe aqui, quem não sabe, José Pacheco é o professor da Escola da Ponte, e que criou lá em Portugal a primeira escola com autonomia, que desenvolveu o projeto, que por projeto as pessoas passam em vários concursos, Olha. que é incrível. Eu trouxe José Pacheco para cá, ele faz parte desse projeto Parque Escola comigo, e a gente não conseguiu avançar, porque tudo é uma luta muito grande com relação à educação. E por isso que eu recebi esse convite nos Estados Unidos, que tem uma abertura muito grande, porque os Estados Unidos vê, ao contrário do Brasil, gente, é que é importante investir na educação, sabe? A preparação. Mas a educação não é só você ensinar para o outro para ele passar num concurso e ele tirar de novo ali uma nota no vestibular. Isso não. A educação é muito mais do que isso. Educar o outro no nível de valores humanos. Então, o projeto, nós trabalhamos com as 12 inteligências, que trabalham com todas as emoções, que é onde eu trago, mais o projeto por desenvolvimento de pesquisa e mais valores humanos. Então, juntamos esse tripé para montar um projeto, porque antes de você ser um profissional, você tem que ser humano. Você tem que cuidar das suas emoções. Senão você vai cair num médico que nem é gente. Eu fiz uma consulta com o médico essa semana, que Deus o salve em algum lugar na vida dele, que ele mal olhou para mim, ele olhou para a tela do começo ao fim, não olhou meu quadro, não olhou o que era. E assim você tem médico, dentista, engenheiro, você tem que estar rezando para ter um profissional que você está pagando que seja, no mínimo, ético. Exatamente. Gente, por quê? Por que a gente está vivendo isso? Porque todo mundo tem que correr de maluco para passar na prova, para sair no vestibular, para se dar bem na vida, para ser alguém na vida. E o que é alguém na vida? Ter dinheiro é o ter alguém na vida? Não, gente, porque você não vai ser, só porque você tem dinheiro, você vai ser alguém na vida. Não. Ser alguém na vida é ser gente, porque, no fundo, o que vai contar são as pessoas que você se relaciona, aquele que alimentou seu coração, porque eu estou cansada de ver caso em que os pais maltratam seus filhos, só, estou pagando, estou te dando isso, você não vê o quanto que eu trabalho para te dar mais isso? Olha aí, vou te tirar seu tênis, olha, não vou te dar aquela viagem. Depois, quando o filho fica materialista, não quer saber do pai para nada, só quer o dinheiro dele, ele fala, o cara está velho, cadê meus filhos, agora eu estou sozinho, ninguém quer ficar com você. Claro que não, estrupício. Foi o estrupício a vida inteira na vida do outro. Haja terapia, gente. Haja reza. Haja, viu? Haja terapia, haja reza para poder começar a migrar amor de novo. É um caos, não é verdade? É verdade. Então, acho que está muito equivocado. Acho que a gente tem que abrir, ó, sabe? E quanto mais eu ouço os pais falando dos filhos, vejo as crianças indo para a escola, vejo o que as crianças estão fazendo na escola, crianças suicidando, crianças morrendo, de 11 anos, uma criança em São Paulo, alguns meses atrás, se matou. Eu não estou falando da periferia, não. Eu faço projetos sociais em São Paulo, tá? Oficina do Certo em São Paulo, em escolas de periferia. Daqui a pouco vocês vão ver o que a gente faz lá. Não estou falando disso. Eu estou falando de classe média alta. Então, a dor, ela não é separada pelo seu cartão de crédito. Claro que com o seu cartão de crédito você pode pagar melhores profissionais, o que não significa ter melhor tratamento. Certo? Porque eu também já vi muitos pacientes muito ricos terem tratamentos equivocados por interesses, segundo, desses médicos desumanos. Então, a ideia veio há 32 anos. Imagina como é que estava a vanguarda. Gente, à frente do tempo. Gente, quando eu estudar multiverso e fala todas as decisões que não aconteceram nesse aqui, aconteceram em outro verso, eu fico... Deixa eu dar uma espiada naquele verso que Varginha estava há 32 anos com uma escola que é de orgulhar o mundo. Que legal, Max. Muito bom, muito bom. Nossa, fantástico. Aqui, já encaminhando aí para a reta final do nosso bate-papo, eu quero a plateia falando... Tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Tá? A primeira é curiosidade pessoal minha. Quantos países você conhece? Nossa, eu tinha que contar? Eu tenho um tanto de bandeirinha lá. Mais de 20, com certeza. Mais de 20. E você já fez trabalhos em muitos desses? Sim, todos. Que legal, hein? Todos que eu já fui.
Porque, na verdade, eu costumo levar meu trabalho junto comigo, né? Sim. Ou ele me chama, ou eu vou junto, mesmo que sem querer. Eu fui fazer, por exemplo, um caminho das sacerdotisas, que é uma peregrinação que saía dali da Inglaterra, eu desci em Paris, fui na Itália fazer um ponto, mas comecei em Inglaterra e fiz o sul da Irlanda, Escócia, Ilha de Man, Escócia. Incrível, mas cada um desses lugares que eu chegava para fazer essas orações, né, incrível, em pontos de São Miguel, gente, que eu sou muito devota de São Miguel, aí a pessoa, você é uma xamã e gosta da igreja, gosta de São Miguel. Gente, eu fui criada dentro da igreja, como é que eu não vou gostar da igreja? Claro que eu gosto da igreja, do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então, não diz respeito a isso. Então, diz respeito à energia, porque tudo tem energia, a energia que comunga. Em cada um desses lugares, acabava que alguém me conhecia, me recebia, e lá estava dando uma palestra, ela estava atendendo. Refazendo então, a pergunta, por continentes, então. Europa, sim. Europa, sim. Ásia. Ásia, sim. África. África, Etiópia, sim. América. Sim. Austrália já ou Nova Não, Zelândia? Austrália, não. É o que está faltando. É o que está faltando. Ah, que legal. Aliás, já estou no convite há muito tempo, mas ainda não consegui chegar lá. Que bacana, e a América hein? Latina, tudo. Que legal, hein? E aqui, se eu não perguntar da Anitta que veio aqui, o pessoal vai me matar. Eu Quem tenho que que é perguntar. essa? Eu não conheço. Não conheço. Se eu não perguntar, o pessoal vai falar, Matheus, passou a entrevista, você não perguntou? Perguntei. Eu nem conheço essa pessoa que você está perguntando. Muito bom, já tem aí toda a confidenciabilidade. Tá certo, tem que ser assim mesmo, né? Max, um prazer conversar com você. Adorei poder conhecer um pouquinho mais dos seus trabalhos, das suas atividades, da diferença, né, que a Oficina do Ser faz aqui na nossa cidade e em outros lugares também. Assim, desejo muito mais sucesso que você já tem e que Deus abençoe os seus propósitos e leve para muitos outros lugares, tá? Eu super agradeço. Eu quero deixar um convite. Durante muito tempo aqui em Varginha, houve muito preconceito com relação à minha pessoa, prejudicando a Oficina do Ser, do tipo assim, aquela bruxa ainda está lá, então não vou ajudar ela, não. Então, gente, para quem não sabe, eu não sou bruxa, eu sou maga. Eu nasci bruxa. Aqui. Tem uma pessoa na plateia que fez um presente para trazer para você. Melissa, pode vir aqui. Ela fez trabalhos manuais e trouxe para você de presente. Não, mas a gente quer na frente de todo mundo. Imagina, amada. Que delícia. Ó, gente, deixa eu abrir, gente, porque claro. A vai mostrar uma taça. Olha que coisa mais linda. Olha, uma taça com uma vela vermelha. Sucesso. A Melissa agora está fazendo velas aromáticas, viu? Seguem lá também Luz de Melissa, já fica o merchan aí. Olha, Luz de Melissa. Maravilha. Então, gostaria de convidar vocês a participarem da Oficina do Ser, a ser mais um oficineiro, sabe? Você pode colaborar da forma que você quiser. A gente está buscando esses recursos. Temos projetos aprovados, caso você tenha uma empresa. Temos projeto aprovado na Lei Rouanet. Então, gente, várias possibilidades para que as pessoas possam participar. E eu, assim, eu adoro crescer, né? Eu sou uma pessoa que, primeiro, realizo sonhos, realizei os meus sonhos todos até agora, e quero também ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Então, hoje a gente está no Padre Vitor e eu quero avançar com esse projeto para outros lugares. Então, você vê, por que eu fui para São Paulo? Em primeiro lugar, porque eu atendo muito cliente em São Paulo e falo assim, eu não vou ajudar Varginha. O que tem Varginha? Faz Varginha? Eu falei, se você não fizer nada em São Paulo, eu não vou para Varginha. Falei, tá ok, it's ok, baby, vamos lá, né? Então, eu tenho um projeto que chama Ecologia da Consciência, que é feito em escolas, com 3 livros meus infantis, e que a gente colocou ano passado em São Paulo, e agora estamos colocando em Varginha e São Paulo. Então, vai acontecer, depois eu vou mostrar para vocês. Que aqui, legal. Vai estar aqui 6 escolas aqui, 6 escolas em São Paulo, passando o projeto. Mas que é de vocês, eu acho que essa colaboração é importante de dizer. Com toda certeza. Obrigado, Max. Receba o carinho, os aplausos da nossa plateia. Vamos conversar agora com o cantor sertanejo Bruno Cabral. Bem-vindo! Estou muito feliz com a sua presença e honrado também, viu, Bruno? Muito obrigado. Eu que fico feliz pelo convite, né, de estar aqui com você no seu podcast. Agora deu certo. Agora deu certo. E queremos conhecer um pouquinho mais da sua história. Muitos aqui presentes na nossa plateia, ou às vezes o pessoal que está assistindo,
provavelmente já te viram cantando em alguma festa, em algum evento aqui de Varginha e região, mas nós queremos saber quem é o Bruno Cabral. Vamos começar lá nas raízes, nas origens. Então, Bruno Cabral, né? Sou nascido em Três Pontas, tenho 33 anos, sou casado com a doutora Daniela de Carvalho e tenho o Francisco, meu filho está com 2 anos. Sou médico veterinário e atuo na parte de reprodução equina. Olha. E cantor. Não sabia que você era médico veterinário. Sou médico veterinário. Oh, que legal. Formado em Alfenas, na Unifenas. Mas aí você começou na adolescência, você foi mais para veterinário ou a música ou foi os dois ao mesmo tempo? Então, comecei na música aos 6 anos de idade, né? Meus avós, da parte materna, eram músicos. Minha avó tocava piano, meu avô tocava violão. Então, fui inserido na música com 6 anos, comecei a fazer aula de piano, que não era com a minha avó. Olha. Minha avó não quis dar aula para mim, não. Por que será? Ela falou assim, faz com outra professora, que eu sou tua avó, às vezes não dá certo, não vai combinar. Entendi. Mas ela estava sempre do lado lá, apoiando, né? Mas foi o primeiro instrumento? O meu primeiro instrumento foi o piano. Uhum. Aí aos 6 anos comecei com o piano, né? Comecei a tomar gosto da música. E aos 13 anos eu fiz a minha primeira apresentação, comecei a fazer aula de canto também, após um tempo no Conservatório de Três Pontas, e aos 13 anos fiz a minha primeira apresentação cantando. Sempre foi sertanejo o seu favorito? Não, eu comecei, na verdade, eu cantava MPB, né, música popular brasileira, nas aulas e tudo, aprendendo, cantava alguns sertanejos que a gente sempre teve a essência, né, da fazenda, raiz, né? E sempre gostei muito do sertanejo, mas as professoras me fizeram aprender um pouquinho de outras coisas, de cada estilo musical. Então, nas apresentações eu cantava mais a música popular brasileira, né? Cantei na primeira apresentação, não me esqueço, foi Maria, uma composição do Milton Nascimento. Isso. Sim. E me fala, quando você acreditou que daria certo para você ser cantor profissionalmente? Quando passou essa fase só de apresentação, tá? Para ficar um negócio mais sério, vamos dizer assim. Começou, me lembro também que foi na faixa de uns 15 anos de idade. Tem um barzinho lá em Três Pontas, né, que hoje funciona como um café, chama Adega. Às vezes ele ainda faz alguns eventos. Adega Restaurante. O Thiago, proprietário do estabelecimento, me chamou, falou, Bruno, vamos lá, vamos tocar, tem visto que você tem feito um som. Fiz uma noite lá e dali em diante nunca mais parei, rapaz. O pessoal curtiu e foi pedindo mais, gostou, vamos dizer assim. E aí a gente foi fazendo outras apresentações em outros eventos, o pessoal foi chamando. E ali foi o pontapé inicial para eu me profissionalizar na parte da música. Entendi. Você sempre foi solo? Você nunca teve dupla, nada assim? Já tive dupla. Então a história é longa, né? Vai percorrendo alguns caminhos. Tive uma dupla com um menino de Varginha, que é o Diogo, irmão do Danilo, que era a dupla antes, era Diogo e Danilo, do Daniel Botrel. Nós tivemos um período de 3 anos de dupla, mas isso foi aqui há 10 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos. Então, aos 15 comecei a cantar, aí comecei a fazer a carreira solo, tocando. A primeira banda que nós tivemos chamava Balai de Gato, eram os meninos de Três Pontos, a gente tocava pop rock. Gente, olha só, ele não sabe dessas coisas. Do pop eu passei pro axé. É mesmo? Ei, mas essa plateia é muito espontânea, né? Você já foi no... axé. E aí, como eu tocava muito pop, MPB, na noite lá em Três Pontas, nós fomos fazer uma homenagem ao Milton Nascimento, chamava Gran Circo. Conheci o Milton me chamou, gravei 2 faixas no álbum E a Gente Sonhando. Você gravou com o Milton Nascimento? Que honra, hein? Fiz uma turnê de 1 ano e meio com ele. Fomos em 2 programas a nível nacional, que foi o Serginho Groisman, no Altas Horas, e o programa do Jô. Na época, eu cantei nos 2 programas com o Milton. Que legal, hein? Um aprendizado muito bacana. E você aí chegou a trocar ideia com o Milton Nascimento? Você tem lembrança de alguma coisa, algum conselho, alguma coisa que ele te falou? Sempre dava muito conselho, né? Convivi com ele há uns 3 anos nessa parte, até a gravação, até a turnê acontecer. Foi gravação do disco, mais turnê, uns 3 anos de convivência com o Milton e muito aprendizado, né? Cada dia aprendi uma técnica diferente, né? Alguma música diferente que ele apresentava pra gente. Ele é uma entidade na música, Não, né? Com certeza. Você se recorda de alguma palavra, de algum conselho, de alguma dica que ele te deu? Milton Nascimento me falou isso. Você ainda lembra?
Alguma coisa assim? De cabeça eu não vou lembrar, mas era muito conselho bom, muita a parte melódica, a parte harmônica, né? Composições, ele estava sempre dando um toque, sabe? Sim. Mas assim, uma coisa em específico eu não me recordo. Não se recorda, entendi. Mas muito aprendizado, hein? Muito aprendizado. Aí logo após isso eu falei, agora eu vou começar no sertanejo. Aí gravei uma música, que é o Sete Arqueiro, o pessoal gostou demais na região. E essa é muito conhecida. A música foi tomando uma proporção maior. É sua a letra e melodia? Minha. Que legal. E aí depois gravei Seu Tempo Acabou, que é uma composição de um amigo de 3 pontos, e a melodia é minha. E agora gravei 2 novas músicas de trabalho. Nesse meio tempo a gente teve a dupla, acabou que a gente gravou um DVD, mas não saiu, a gente separou a dupla. E agora estou voltando com 2 músicas para ser lançada agora, nesse próximo mês. Vou lançar uma em maio e uma em junho. Em maio e uma em junho. E o projeto para a gente gravar um DVD no final do ano, aí, se tudo der certo. Que legal. Como chama a música de maio e como chama de junho? A música de maio chama Saudade Infinita. E a música de junho, O Pai Tá Triste. Aí sim, hein? Mas não tá triste não, é só o nome da Entendi. Mas você vê pela reação, o nome é interessante, chama atenção. A gente vai fazer um pedacinho delas depois aqui, né? Legal, mas qual você escolheu pra gente fazer nesse primeiro momento agora? Pra gente já despertar a audiência aí, vai? Vamos fazer Saudade Infinita primeiro? Pode ser, o que você escolher, vamos nessa. É isso aí, gente. Podcast com plateia e agora com música também ao vivo. Para você, preste atenção, fique ligado, hein? O povo tinha razão, outra dessa eu não acho não. O povo tinha razão, mas eu nunca fui de ouvir conselhos, e agora eu não passo de um coitado, vivendo o amor da minha vida, seguindo um novo, sou tudo do lado. Eu mereço os porre, eu mereço as pingas, eu mereço não dar certo com ninguém na vida. Eu mereço ver de perto seus beijão de língua, mereço essa saudade infinita. Eu mereço os porre, eu mereço as pingas, eu mereço não dar certo com ninguém na vida. Eu mereço ver de perto seus beijão de língua, mereço essa saudade infinita. Ai, 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 mereço essa saudade infinita. Aê, muito bom! Legal, hein? Legal, né? Sucesso, a turma gostou, aplaudiu. Ó, você sabe que a galera, eu falo isso em todo episódio, mas não tem como eu não falar, gostam das histórias. Eu queria que você contasse pra gente uma história. Pode ser lá no comecinho, tá? Alguma situação, algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu em algum show, ou o que o pessoal gosta de assistir, bastidores, aquilo que ninguém ficou sabendo, que seja aí um caso inusitado, que seja uma coisa diferente, ou uma coisa que marcou você, não sei. O que você lembra aí de legal pra contar pra gente? Rapaz, é tanta coisa que acontece, viu? Que eu vou te falar. Não sei, errou nome de cidade, entrou na hora, no palco, sei lá, tem tanta coisa. Som acabou, sei lá, tem mil coisas. A minha cabeça falha muito, sabe? A minha memória é muito fraca. Então, esse tempo atrás, eu fui cantar num casamento, eu falei o nome da noiva errado. Isso é grave, meu Deus. Entrei no palco, falei o nome do noivo, falei o nome da noiva, todo mundo olhou, falei, tem alguma coisa errada. Um silêncio. Como que você saiu Mas dessa? Mas logo a cerimonialista chegou e falou, nossa, vocês me desculpem, que é tanto casamento que a gente faz. Aí falei o nome certo da noiva e dali tudo fluiu bem depois, né? Mas o estrago já estava feito, já estava feito, mas a galera já estava animada. Eles entendem, né? Entenderam, super. Acho que entendeu, né? Tomara que tenha entendido. Pois é, porque assim, para ser cantor tem que ter muito jogo de cintura ali no palco, né? É muita coisa que acontece ao mesmo tempo, né? É um falando de cá, outro falando de lá, um pedindo música ali. Como você lida com fãs? Com as pessoas que admiram o seu trabalho ou às vezes até ultrapassam algumas barreiras, digamos assim? Eu sempre tento tratar da melhor maneira possível, né?
Geralmente sempre tem uns chatos também que pede música, a gente tá tocando lá 2 horas, eu tocou nada, toca aquela pra mim. Mas sempre tem a galera, os fãs é muito legal, né? A galera que curte o trabalho da gente, a gente sempre tenta atender ao máximo, né? E tá sempre acompanhando e fazendo o que o fã pede, né? E o artista tem que ir onde o povo está, né? Onde diz a música. Com certeza. Então a gente tem que estar atento aos fãs, que os fãs querem escutar e estar junto com eles. Legal. É isso que eu sempre penso. Nesses pouco mais aí de 15, 18 anos de carreira que você tem, qual foi a sua apresentação mais marcante? Qual que é aquela que não saiu mais da sua memória? Aí por algum motivo particular, não sei, ou por um público muito expressivo, número de pessoas, ou uma cidade mais distante. Qual foi e por quê? Então, tem várias apresentações que foram muito marcantes para mim. Uma das apresentações muito marcantes foi num show aqui em Varginha que eu vim fazer abertura para o Cristiano Araújo na época. Olha. E aí eu abri o show, toquei voz e violão. E logo que acabou o show, o produtor dele me chamou, você quer conhecer o Cristiano Araújo e tal? Eu falei, que legal. Ofereceu assim? Ofereceu. Porque geralmente é uma dificuldade enorme para a gente... Eles querem esconder o artista, conhecer, né? os grandes artistas, né? Aí o produtor, vi que você estava tocando, quer conhecer ele. Aí fui no camarim, me apresentei, falei, nossa, que bacana, cara. Estava aqui do camarim, escutei seu som, legal demais. Quem sabe você não faz uma participação comigo no show? Que legal, hein? E aí acho que foi um momento bem marcante quando ele me convidou para cantar junto com ele. Ele era um cara fenomenal, viu? Que música você cantou com ele? Você lembra ainda? Não vou lembrar. Acabou de falar da memória e eu perguntando. É tanto. Matheus, Mas enfim. Ó, o assessor tá ajudando, ó. É o seu ponto no ouvido, ó lá, fala. Oi? Uruguai. Uruguai? O Rafael é louco, o Rafael é doido. O Uruguai foi uma viagem que a gente fez. Ele tá voltando no assunto que você perguntou, uma coisa diferente. Gente, ó, calma. Vamos terminar a história do Cristiano Araújo e a gente vai para a história do Uruguai, tá bom? Se não me engano, a música que eu cantei com o Cristiano Araújo, se não me engano, foi Logo Eu, do Jorge Mateus. Entendi. Aí, vou perguntar. Foi muito... Você tem noção de quanto tempo foi antes da morte dele? Uns 2 anos, uns 3 anos? Não, foi coisa de meses. Nossa, poxa, 2 meses. Logo ele faleceu. E deve ter dado aquele sentimento em você, né? Tem a foto lá registrado com ele até hoje, no camarim dele. Pois é. Mas foi bacana demais. Outra passagem legal foi com a Maiara e Maraísa, também me receberam super bem. Cantamos um show em 3 Pontas, depois cantei com elas num show em Campos Gerais. Foi 2 momentos marcantes também, que um público muito, muito expressivo, né? E a galera cantando a minha música, que era o Sete Arqueiro, em 3 Que depois pontas. Você vai cantar aqui também, né? Depois eu vou cantar o Sete Arqueiro pra galera bem. Então, ó, na sua lista de famosos que você já cantou, Milton Nascimento, Maiara e Maraísa, Cristiano Araújo... Henrique Juliano, Fernando Sorocaba... Pô, tá louco, tem Matheus muito. e Cauã. Que isso, já fiz participação com bastantes artistas. Em muitos. Gustavo Lima ainda não tive oportunidade, uma hora dá certo. Mas é o teu sonho? Tem vontade. Jean e Giovanni, já cantei com eles. Tem bastante artista que eu já cantei. Humberto e Ronaldo, Zé Neto e Cristiano, Wesley Safadão. Top, hein? A galera... Tá com o currículo recheado de participações. Muito bem. Vamos à história do Uruguai, então? Vamos para o Uruguai. Agora fiquei curioso. Vamos no Uruguai. O Rafael que cuida da agenda nossa, né? Sim. Ele me ligou um certo dia, Bruno, tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Tem uma noiva cotando um show lá no Uruguai. Falou, bom demais, vamos embora pro Uruguai, né? Aí na hora eu falei, Rafael, tá mentindo, você não existe não, cantar no Uruguai. Quando ele mandou Mas o Uruguai é a mesma brasileira que mora lá? Brasileira. Ah, tá. Uma brasileira que resolveu casar no Uruguai. E deu certo, fechamos o show, partimos para o Uruguai. A banda... Todo mundo completo? Nós fomos em 5 músicos. Porque era um carro, a gente tinha que descer em Montevidéu para ir para Punta. Né? A gente ia de carro para Punta, que o casamento seria em Punta. Falei, Rafael, deixa comigo que eu vou guiando. Mais 4 músicos. Conhece tudo da estrada do Uruguai. Descemos em Montevidéu, alugamos um carrinho lá e fomos para Punta.
Chegou, deu tudo certo, cantamos, foi muito bom. E outra passagem que agora eu lembrei, muito engraçada, que eu vou te contar. Outra noiva contratou a gente para cantar no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, né, pô? Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves. Aí a gente tem um sanfoneiro ali de Santana e ele é bem rústico, sabe? Uhum. E o Rafael, muito sistemático, já falou, ó, tem que levar tudo certinho, não pode isso, não pode levar isso, não pode levar pérfuro cortante no avião. Por conta da bagagem de mão, aham. Ah lá, a gente passou todo mundo no raio-x, tá o sanfoneiro pra trás. Certeza que levou Vai algo. dar ruim, alguma coisa deu ruim algo ali, indevido. Rafael. Voltou o Rafael lá, voltamos lá, e ele brigando com o cara da companhia aérea. Não, porque essa truqueza aqui era do meu avô, eu não deixo ela pra trás. É, porque tem que ficar na gaveta e Tinha que na jogar bandeja. a truqueza fora. Mas e aí? E ele bravo. Vocês vão derrubar minha sanfona, sanfona é cara. Teve que jogar a truqueza fora e colocou a sanfona. Ele queria levar a sanfona com ele em cima. Nossa. Não cabia. Até que o Rafael conseguiu ajustar com o sanfoneiro. Partimos todo mundo para. Mas não fizeram o que ele queria, né? Não, de maneira nenhuma. Eles não a abrem truqueza do exceção. vô dele ficou lá no aeroporto. Acabou? Ô, meu Deus, a gente tá rindo, mas que maldade, né? Então, sempre acontece uma coisinha ou outra, acontece. Mas a gente vai dando jeito e resolve tudo. Com certeza. E foram apresentações marcantes também. Com certeza, foram sim. Muito marcantes. Tanto essa do Uruguai quanto a de Gramado, né? A gente sair de casa, já rodar um pouquinho, um arzinho diferente é bom, né? Uhum. Você tem noção de quantos shows você já fez? Não tenho. Nunca fiz parou essa pra contar conta. também, né? Mas E acho que nunca te geralmente a gente perguntaram isso faz também, né? Média de 3 shows semanais, né? E não para não, é o ano inteiro. 52 semanas no ano? É, tira... Vamos Natal, supor que Ano eu tiro- Novo, mais ou menos? É, a gente tira 4 finais de semana no ano aí pra Férias. dar uma descansada, né? Aham. Mas o resto é pauleira. Daquele jeito, né? Essa semana passada mesmo foi quarta, quinta, sexta e sábado. Só desfolguei o domingo e voltei aqui hoje. Bom demais. Vamos mais uma música? Bora. Bora? O que você vai cantar agora? Vamos atender o pedido, ó. Não é fã chato pedindo, não, né? Vamos dizer Shakira. Então bora. Aô, 7 arqueiros só pra cuidar das cabritinhas. Oh, oh, oh. 7 arqueiros só pra cuidar das cabritinhas. Eu comprei o meu sitinho no sertão lá de Goiás. Por enquanto eu tô morando aqui em Minas Gerais. O meu sítio não tem vaca, não tem porco e nem galinha. Tô criando perereca, piranha e cabritinha. Aô, 7 arqueiros só pra cuidar das cabritinhas. Aô, 7 arqueiros só pra cuidar das cabritinhas. Esses dias fiquei triste com o que aconteceu. A perereca foi pro brejo e a piranha que morreu. Depois foi felicidade, minha mulher sumiu de mim. Só ficaram as cabritinhas pra comer o meu capim. Aô, 7 arqueiros só pra cuidar das cabritinhas. Sucesso! Aê! Muito bem humorado, que legal, hein? Top demais. Essa música rodou, viu? Essa música, a galera escutou bastante ela na região nossa aqui. O quê, uns 7 anos já essa música? Ah, já tem bem mais, né? Essa música deve ter o quê? Uns 12 anos já. Esse é o seu maior sucesso? Esse é o meu maior sucesso. Depois teve Seu Tempo Acabou, né? Que é uma música que teve até mais visualizações. Uhum. Que a galera pede bastante também no show. Tudo é clipe no YouTube também. Isso, tudo é clipe. Do 7 arqueiros não tinha nem barba ainda, né? Que legal, hein? Era um meninão. E essa é a reação que você costuma ter nos shows quando você canta essa Toda vez música? que canta, a galera dando uma risada, né? Não tem jeito.
E aí você já leva no humor e tá, e Isso. acaba dando mais engajamento, né? Com certeza. Que legal. A galera tem que dar uma risada, né? Precisa, Divertir um pouco. com certeza. Aqui, quem é seu ídolo? Quem você se inspira, você se espelha no seu trabalho? Eu acredito que a gente tem algumas referências, né, no ramo da música. E umas das referências são a galera da antiga aí. É o Chitãozinho, Chororó, Leandro e Leonardo, Jean e Giovanni, João Paulo e Daniel. Eu acho que é essa base. Bruno e Marrone também sou fãzaço. Aí, ó, o Bruno e Marrone também esqueci de falar. Fui fazer Já um show cantou com em eles São também? Paulo. E do nada o cara falou, ó, vai ter um pocket show do Bruno aí depois, antes do seu show. Eu falei, que bacana, vou ficar pra assistir. Aham. Do nada eles me jogaram no palco. Vai cantar com o Bruno aí. Na hora. Na hora, vamos lá. Aí conheci o Bruno, do Bruno Marrone. Foi bacana demais, foi de arrepiar. Que bacana, hein? Muito bom. Mas então essas são referências, né? E aí tem alguns sertanejos mais antigos que eu gosto de escutar muito também, que é Tião Carreiro, Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, que são essas referências. E a galera mais nova, né? Que eu gosto muito também, que é da época que eu comecei a tocar na noite, Jorge Mateus, Henrique Juliano, Fernando Sorocaba. Inclusive, Fernando Sorocaba, tocamos juntos agora em sábado no Rodeio de Três Pontas. Fernando Sorocaba depois do nosso show. Tá famoso, hein? Tá bom, não tô podendo reclamar não, viu? Não, com certeza. Tem uma pergunta que é uma curiosidade que eu sempre quis perguntar para algum cantor e nunca fiz. Como vocês fazem para decorar tantas letras e não confundem nenhuma delas? Rapaz, hein? Pergunta difícil. Eu acabo esquecendo bastante letra. Eu tinha certeza que vinha essa resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo. Sabe por quê? É muita música. Errou a letra. Entendi. É muita música pra gente estar decorando, né? Na verdade, a gente decora mesmo. Eu comecei a tocar na pastinha. Não vou mentir pra você, não. Partiturinha, assim, tudo bonitinho, os assim? 3 primeiros shows eu fiz na pastinha. Aham. Aí no quarto show foi uma chopada que teve lá em Três Pontos, uma galera nova. Subir um menino no palco tonto lá, puxou minha pastinha, jogou minha pastinha no E aí, meio quem do sabe povo, faz ao tudo vivo? molhado. Eu falei, a partir de hoje eu vou decorar tudo. Acabei aprendendo, decorei. E hoje eu toco tudo de cabeça, não tem nada para estar lendo, não. Então, acaba que algumas músicas que a gente não toca há muito tempo, você tem que dar uma relembrada. Sim. Mas na maioria das vezes tá tudo aqui no HD mesmo. Top. Em média, quantas músicas por show? Em show, média de umas 50 músicas, né? Que a gente toca. Em torno do quê? 2 horas e pouco de show? 2 horas e meia. Muito raro você fazer menos. Não tempo. Tem jeito. Sempre a galera quer mais. Qual que é a música mais pedida no seu show? Que você não pode ir embora sem cantar ela. Tem uma música que a gente nunca deixa de tocar, que é Boate Azul. O meu povo gosta, hein? Sempre, né? Que a gente tava tocando mais cedo. Evidências é uma que também que não pode deixar de tocar. É uma prévia que você que está assistindo não viu. É exclusivo para a plateia, viu? Eu acho que do sertanejo são essas duas aí. Tem também Telefone Mudo, que a galera pede demais, que é das antigas, né? Mas o seu show é 100% sertanejo, você não toca outros tipos de ritmo musical. A gente faz alguns blocos, né, durante o show, né, se a galera pede, faz um bloco de pop, um bloco de axé no final para dar uma agitada. Tinha um bloco de pagode, a gente tirou, agora vai montar um bloco novo. Mas a gente é bem eclético, faz outros tipo, estilos, a música sim. do momento também vocês acabam colocando, sim. Né? Sucesso do carnaval, que você tá próximo. Coloca. A gente toca assim. A gente tem que estar acompanhando, né, o meio musical, igual a gente já estava conversando. Se você não inovar, se você não trazer uma coisa diferente, você acaba na mesmice, né? Com certeza. Então a gente está sempre inovando, colocando um repertório novo e fazendo alguns blocos, né? O nosso show é formado por blocos, a gente produz o bloco para aquele show ficar mais dinâmico, não ter parada. Então um show bem bacana. Show. Onde você quer chegar? Qual que é o seu sonho? Como você se enxerga daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos? Então, como a gente estava conversando, não foi nada planejado na minha vida ser cantor. Foi tudo fluindo naturalmente. Eu, graças a Deus, hoje, onde eu já estou muito, muito realizado. É claro que a gente sempre almeja passos maiores. Crescimento, sim. Crescimento. Queria
igual eu te falei agora, a gente lançando esses novos trabalhos, lançar meu primeiro DVD e num futuro próximo, se Deus quiser, tá cantando pro Brasil todo aí, pessoal escutando as nossas músicas e que levando legal, alegria pro Brasil todo aí, e até fora do Brasil, se Deus quiser, mais Com algumas certeza. vezes, né? Não vai ficar só no Uruguai. Não te perguntei do Bebendo e Valendo, que é um projeto que você tem, né? Sim, é um projeto em parceria com o meu parceiro Matheus Becatti, né? Que já veio aqui no podcast. Isso. É um projeto bacana, né, onde a gente faz algumas releituras de músicas mais antigas, né? E o pessoal tem gostado bastante, viu? Uhum. A gente monta tipo um botequinho em cima do show, uma mesa e tal. Uhum. E a galera vai pedindo música. Tem uma parte do show que a gente pega o violão e o pessoal vai pedindo as músicas. Então é uma interação muito grande com o público. O pessoal tem gostado muito. Que bacana, hein? Top. Tem Projeto legal, viu? Show. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei? Alguma coisa que você fala, Matheus, esse bate-papo não pode terminar sem eu falar isso? Olha, eu acho que você perguntou tudo, viu? É muito bom. Ó, eu vou deixar a plateia fazer uma pergunta. Tem alguém que tem alguma às vezes pergunta a para plateia fazer? tem alguma coisa diferente aí pra Vai que perguntar. alguém tem alguma pergunta. Não tem? Onde você vai gravar seu DVD? A Melissa quer saber Melissa. onde você vai gravar o seu DVD. Então, eu tenho vontade de fazer na fazenda, sabe? Na fazenda da família da minha esposa lá, tem um gramado bonito, já estou bolando isso na minha cabeça. Pode ser lá, como pode ser também em algum outro local, né? Mas a princípio vai ser lá mesmo. Legal, hein? No final do ano. Você já tem um DVD ou esse vai ser o primeiro? Não, esse vai ser o primeiro. Primeiro DVD da minha carreira. Você vai pôr todos os seus sucessos, chamar algumas participações especiais? Isso. Olha eu já dando spoiler. Vamos tentar vamos tentar alguma participação, né? Legal. Mas bolando tudo pro final do ano. A gente tá correndo atrás, organizando alguns patrocinadores, que é difícil também a gente fazer, porque até hoje eu fiz tudo com recurso próprio, né? Essas gravações de músicas e Sem tal. investimento, né? Sem um investimento De outras pessoas. de outras Aham. pessoas. E aí a gente vai montar um projeto bacana para tá gravando esse DVD. Show, hein? Que legal. Vai ser top, eu conto com a presença de você. Viu? Oh, com certeza estaremos lá. Nos avise. A Melissa vai me dar algumas ideias agora, né, Melissa? Depois eu vou te ligar pra gente conversar sobre isso. Aí sim, com toda certeza. Bruno, antes da gente finalizar e eu te pedir a terceira, né, música que você vai fazer. Mayara, tá certo aí? O pessoal que está participando, para você que está assistindo, para a plateia aqui também que não está sabendo o que está acontecendo, a gente, terminando a gravação aqui com o Bruno, a gente vai ter um momento de celebração, um momento de confraternização, e a Mayara está trazendo aí os protagonistas desse momento de celebração para a gente fazer uma super divulgação para vocês que estão assistindo. E Bruno, você teve sorte, você vai participar do nosso experimento aqui agora, ó que delícia. Coisa boa, hein? Cidinhas salgadas, olha só, que sucesso, pode aplaudir. Aí sim, hein? Olha só quantas delícias temos aqui da Cidinha Salgados. Gente, ela é nossa parceira aqui nesse nosso lançamento da temporada 10 do nosso podcast. E olha só quantas delícias temos aqui que os nossos convidados vão poder degustar aí logo após o término da nossa gravação. Mas eu quero falar para vocês que estão assistindo e para vocês que estão aqui na plateia, além de salgados deliciosos, a Cidinha tem vários diferenciais no trabalho dela. Eu tive o cuidado de anotar tudo para não faltar nada. Então, ó, ela também tem uma equipe que prepara almoços, jantares, churrasco, aniversário, batizado, noivado, casamentos, chá revelação e confraternizações. Então, ela possui uma equipe completa de garçons, churrasqueiro, cozinheira, ajudante. Você pode saber muito mais seguindo aí no Instagram. Siga lá, @CidinhaSalgado, ou faça o seu pedido pelo telefone ou WhatsApp 359-9955-6938. Garanto o seu pedido. E agora, Bruno, nós vamos fazer o nosso experimenta. Eu nem sei qual que eu vou pegar aqui, mas enfim, escolha o seu salgadinho. Eu não resisto a uma coxinha, tá? Então a gente vai fazer o nosso experimenta. Nossa, olha, eu peguei com a mão, que feiura, né? Oh. A plateia adora o mal feito, mas aqui, gente, não façam isso. Peguem no guardanapo bonitinho
E vamos lá? Ah, você já experimentou? Eu ia falar assim, 3, 2, 1 e vai. E tá bom, viu? Beleza, ele não resistiu ao sabor, à crocância e à delícia dos cidinhas salgados, viu? Tá bom? Chama os cachorros. Vamos, né? Top. Top demais, hein? Mas, Bruno, aqui antes eu quero agradecer pela sua presença, pela sua participação e desejar, assim, muito mais sucesso que você já tem, tá? Muito Que Deus obrigado, abençoe aí Matheus. seu caminho sempre. Amém. Eu só tomar uma água aqui pra gente cantar a última. Mas tá gostoso esse salgadinho, viu? Qual que a gente vai fazer agora, hein? É a saideira, hein? Fechamento do episódio. Capricha, hein? Vamos fazer o Pai Tá Triste, né? Pai tá Se a triste. gente ficasse aqui, eu ia cantar mais umas 10 composições aí. Não que a plateia vai achar ruim, viu? E 20 chamadas, nenhuma atendida, várias mensagens e nenhuma lida. Acho que esqueceu de mim, por isso que eu tô aqui, bebendo e chorando, chorando e cantando, cantando e beijando um copo de uísque. É que hoje o pai tá triste, é que hoje o pai tá triste, bebendo, chorando, chorando e cantando, cantando e beijando um copo de uísque. É que hoje o pai tá triste, é que hoje o pai tá triste. Meu lado durão não quer ligar, mas o lado bêbado insiste. Aê! Muito bom! Muito obrigado, Bruno. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui nessa noite abrilhantando, me ajudando a fazer esse nosso podcast, lançamento da temporada 10. E um agradecimento especial a você que ficou aqui nesse vídeo até o finalzinho. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos mandar esse link aí do episódio especial para todo mundo, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.